Oi, Siddhartha. Flávio, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bom. Tirando o que está ruim, está tudo ótimo. Pois é isso. Boa. Estamos aqui para essa conversa no Redemoinho, que é uma conversa um pouco diferente. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha do Siddhartha, né? Se é que fingindo que precisa, bem rápida. O Siddhartha é um neurocientista brasileiro, muito conhecido, muito importante em várias áreas. Eu costumo chamá-lo de cientista renascentista, porque ele é daqueles que trabalham em muitos campos de pesquisa, né? Ele estuda sono, sonho, memória, aprendizado, estuda psicodélicos, estuda linguagem, né? Linguagem animal, comportamento animal. É um cara que explora várias áreas do conhecimento. Já tem um trabalho importante também com a Natália Mota, né, que tem a ver com psicose, com saúde mental. Então, é um cara múltiplo, é um grande escritor, é um cara que escreve muito bem, artigos, livros, e ficção e não ficção, e acabou de lançar a versão em inglês, a versão internacional do Oráculo da Noite, esse livro incrível que é essa Odisseia do Sonho no Cosmos, né? Uma história do sonho, de vários, juntando algumas histórias numa história só, né? A história cultural do sonho, né? Em várias culturas, em vários momentos históricos, e uma história da ciência do sonho, dos estudos do sonho, e por fim, deságua também numa concepção do Siddhartha, né, que explica o título, Oráculo da Noite, que é uma concepção, né, em que ele, né, tem uma linhagem de pensamento, né, da qual ele faz parte, mas ao mesmo tempo tem uma formulação muito própria, muito dele, que tem a ver com as pesquisas dele também, sobre o sonho e seus sentidos, né? Sentido biológico, sentido cultural, existencial, psicológico, né? E uma defesa do sonho, num sentido, em todo sentido que isso pode ter para você que ouve isso, né? O que é defesa do sonho, né? Defesa do desejo, defesa da imaginação, da criação, e também a defesa do sonho mesmo, aquele negócio que acontece quando a gente dorme, né? E a importância disso para sermos pessoas mais completas, mais felizes, sociedades, comunidades mais completas, mais felizes, mais criativas, mais capazes de sair de problemas como os muitos que enfrentamos atualmente. Bom, algum reparo ou adendo, Siddhartha, a essa apresentação? O que você gostaria? Não, eu quero dizer que, bom, agradeço as suas palavras, né, principalmente as últimas. Eu acho que a gente tá falando aqui, vai falar hoje muito aqui da crise do presente, a crise que nos trouxe até aqui e das possíveis soluções. Eu gostei muito do jeito que você colocou o sonho como alguma coisa que ajuda a gente a resolver os problemas para seguir adiante. Isso é uma, é uma síntese bem sucinta dessa teoria de oráculo probabilístico que eu propus nesse livro. E é sobre isso mesmo, a discussão aqui é sobre como é que a gente vai tecer esse caminho futuro e o argumento é que se a gente não estiver sonhando tanto de dia quanto de noite, a gente não vai conseguir fazer um bom caminho. Bacana. Eu não estou com uma grande preocupação com isso, mas se a gente conseguir ficar um pouquinho mais proporcional, tá vendo? Você está menor que eu. Se eu puder chegar um pouquinho mais perto, eu chego um pouquinho mais longe, ficamos mais proporcionais, legal. Bom, então, eu propus para o Siddhartha uma conversa hoje, a gente já teve uma conversa no Redemoinho, e essa conversa de hoje, para mim, é bem desafiadora, assim, eu estou muita vontade de ter essa conversa e muito curioso também como a gente vai desenvolver isso, porque é uma conversa difícil no sentido de complexa mesmo, né? Quer dizer, a gente vai querer abordar temas que têm uma complexidade, e que aí, quando você quer falar de coisas difíceis, né, complexas,
a gente fica sempre, né, tem aquela coisa, ou você pode cair numa coisa muito de nerd, do cara que, né, que pensa no assunto há muito tempo, mas aí fala para muito pouca gente, ou você pode também simplificar demais, por outro lado, e na verdade não ter muita consistência no que você está falando. Então é um desafio, vamos ver como é que... Eu acho que o Siddhartha tem mais habilidade para fazer esse tipo de conversa que eu, mas vamos ver como é que a coisa transcorre. Eu vou ficar numa posição nessa conversa menos de mediador e mais de debatedor mesmo, até para... Eu sei que nós pensamos muita coisa parecida, né, em relação ao tema, aliás, em relação à vida, mas em relação a esse tema particularmente também, mas também tem umas visões que não são as mesmas, e é bacana, né, porque isso vai permitir a gente fazer um debate, assim, e eu vou tentar ficar numa posição, pelo menos uma parte do tempo, realmente de um pouco de contrapor, né, de ser um pouco advogado-diabo, né, porque o tema é a ciência, e aí vem uma outra questão desse momento. Nós estamos num momento que estamos engajados, o Siddhartha sobretudo, né? Mas eu também, e todos nós, tanta gente, né, que por aí, amigos nossos, estamos engajados numa defesa da ciência contra o obscurantismo, o negacionismo, contra esse anti-iluminismo que está graçando por aí, que tá nos afetando tanto, né? E justamente nesse momento eu estou querendo conversar com o Siddhartha sobre críticas à ciência. E aí precisa de algumas explicaçõezinhas. Então eu vou falar um pouquinho para poder entender isso, né? Eu vou estar aqui fazendo as maiores críticas que eu tenho à ciência, mas para isso eu tenho que explicar um pouquinho antes, para o Siddhartha poder responder. Porque na visão do Siddhartha que ele expressa nas suas falas, nas suas participações em lives, em vídeos, e nos seus artigos, e nos seus livros, ele tem uma visão muito bonita, né, de transformação da sociedade, do mundo, com a qual eu concordo muito e fico encantado, né, quando eu leio e vejo e ouço, na qual a ciência tem um papel muito importante. E a minha questão aqui eu também acho, né? Só que eu tenho dúvidas e críticas em relação à ciência como ela é hoje, né? Como ela se faz e se diz e se entende e tá na cultura, mesmo para quem não é cientista, a ideia de ciência, né? E eu acho que a ciência entendida dessa forma, eu acho que ela precisa também se transformar, né, para entrar nesse projeto aí, em certa medida, eu acho que ela precisa se transformar. E aí a gente vai falar sobre isso, sobre a medida e tudo mais, se ele acha também ou não, né, em que pontos. Então, vou fazer tentar fazer um rápido preâmbulo de uma coisa bastante complexa, vamos lá. A minha questão é assim, primeiro, só para fazer um disclaimer, como dizem os ingleses e americanos. Vou confessar aqui um negócio, confessar não, avisar, esclarecer, vai. Nesse sentido do embate de hoje contra o negacionismo, eu sou totalmente para a ciência, né? Assim, não tem conversa, totalmente para a ciência. Eu acho que no momento que a gente está vivendo, às vezes, não é o momento de ficar fazendo questionamentos como esses que a gente vai fazer aqui, mas, ao mesmo tempo, eu também acho que isso serve não só para a ciência, isso serve para a defesa de tudo, direitos humanos, qualquer visão progressista, todas as causas em que eu acredito. Eu acho que a gente deve sempre ter o cuidado ao perceber que tem uma causa que está sendo ameaçada e que a gente tem que defender, a gente não ficar numa posição rígida de defesa que não permita a gente fazer autocrítica, a gente evoluir, a gente pensar melhor, a gente ver, se perguntar, inclusive, até que ponto o jeito com que essa causa foi promovida, vencendo na história e hoje por nós mesmos, se não explica em parte as coisas ruins que estão acontecendo, o ataque que ela sofre. Quer dizer, a gente está num momento em que os progressistas, né, a gente vê, né, como as diferenças de opinião produzem um divisionismo, mas não precisa, né? A gente precisa, pelo contrário, a gente precisa valorizar um espaço de discordância, de divergência inteligente, de reflexão e de crítica e autocrítica o tempo todo. Aliás, isso combina muito com o espírito científico na sua melhor, né, acepção.
Bom, então qual é o meu problema? Qual é o meu problema com a ciência? Meu problema com a ciência é o seguinte, eu acho que, né, eu identifico na história, fundamentalmente, né, a ciência eu vejo a ciência como uma construção humana, histórica, né, que se dá nas condições que a vida humana se dá, quer dizer, com todas as influências de 1000 fatores e tal. E eu acho que ela tem, eu vou nos problemas básicos que eu acho que ela tem direto. Eu acho que ela tem um problema que eu chamaria, para resumir numa palavra, de um espírito colonialista, né? Um espírito colonial, de colonizar o pensamento, de se dizer a única fonte de verdade verdadeira, né? As outras podem ser meio verdade, assim, mas verdade é nossa, né? O resto é primitivismo, é ilusão, bonitinho. Eu posso ser tolerante com isso, mas assim, verdade mesmo é nossa, né? Ela tem historicamente muito esse espírito, né? E que junto com outras questões muito mais brutas, né? Econômicas, militares, políticas, mas ela se juntou muito a essas algumas forças e produziu, né, é coautora, em vários sentidos, de um empobrecimento da diversidade humana, do pensamento humano, de um desempoderamento de culturas, de comunidades, de visões de mundo, né? E então essa é uma questão para mim, né? O colonialismo, né, do pensamento científico, o pensamento científico como parte de um movimento de colonização de mentes e modos de vida, né? A minha grande segunda a grande questão, né, que vem depois, que é meio que um desenvolvimento dessa, na verdade, mas ela é mais contemporânea, que é a associação, né, porque a ciência, não é à toa que a ciência se conecta ao colonialismo, ela nasceu, né, nas regiões do mundo que foram colonizadas, outras regiões do mundo ela foi junto, né, ela faz parte de um processo histórico, e também ela nasceu, a ciência moderna nasceu mais ou menos junto com o capitalismo, né? E eu acho que ela tem muitas conexões com o capitalismo, filosóficas, ideológicas, né? Então, por exemplo, a coisa da ciência, e mais uma questão que é super importante nessa discussão. Eu estou falando a ciência como se fosse uma coisa só, monolítica, uma visão de mundo, e a gente sabe que não é isso. Se você vai na academia, se você vai olhar as várias áreas do conhecimento, você vai ver várias ciências, com epistemologias diferentes, com filosofia, com visão de mundo diferente, e muita produção científica que concorda com tudo isso que eu estou falando. Está cheio de produção científica que vai dizer essas coisas, né? Então, assim, mas então o que eu quero dizer com a ciência? Quando eu falo a ciência, eu estou falando no que eu vou tentar lembrar de chamar a partir de agora de ciência dura, o apelido ciência dura. O que é isso? É uma visão de mundo segundo a qual, em última instância, a verdade, né, a grande ciência, a ciência mais científica e mais verdadeira é a física, né? E a linguagem da verdade é a matemática. Essa visão, né? Por que falar dessa ciência como se fosse a ciência, se tem várias outras ciências? Bom, porque eu acho, essa é a minha visão, talvez quero até saber até que ponto Siddhartha concorda, que coloniza a cultura, né? Então, assim, se você numa mesa de bar, né, entre amigos, quase sempre quando alguém diz, não, mas a ciência, né, quer dizer, quando alguém, né, saca o argumento da verdade científica, da racionalidade científica, em geral, as pessoas estão falando de uma visão que é materialista, reducionista, né, que, em última instância, não consegue ver qualidades no universo, só quantifica tudo, né? E isso é tratado como o auge da racionalidade humana, o auge da razão humana, né? O resto é tudo inferior, né? E é tudo primitivo em relação a essa visão. Então, eu estou tratando
a ciência como sendo esse tipo específico de ciência, porque eu acho que ela é mainstream, que ela é extremamente influente, e agora por causa da minha segunda grande crítica, que é o fato de que hoje eu vejo, né, a gente, né, a humanidade, a civilização, evoluindo para o modelo que alguns acham, né, que é um hipercapitalismo, e outros, como Yanis Varoufakis, outros pensadores que eu acho super bacanas, já acham que é um pós-capitalismo, que é outra coisa, porque você não tem mais nada daquele liberalismo inicial e tal, na verdade. Essas palavras continuam sendo usadas, mas não correspondem mais ao que acontece de fato no mundo, né? Mas eu acho isso muito, acho uma discussão bacana, mas não vamos entrar nela, porque eu acho que também do outro lado dá para dizer, não, mas é o auge da essência do capitalismo, que é o reino da mercadoria, né? Então, eu acho que essa é uma discussão interessante, mas não vou entrar nela agora. Nisso que a gente está, esse modelo para o qual a gente parece estar caminhando, com uma influência cada vez maior das big techs, né, das tecnologias online, dos sistemas algorítmicos, dos sistemas autônomos, né, quer dizer, que tomam decisões autonomamente, e de versões cada vez mais sofisticadas de inteligência artificial, eu temo, como muita gente, um futuro humano, e já um presente em grande parte, mas que pode se consolidar no futuro, em que, num certo sentido, essa visão quantificadora, matematizante de tudo, que mistura essa ideia da ciência dura, né? Da matematização da existência, né? E da quantificação de tudo, com, né, o mercantilismo, a mercadoria e a coisa da comoditização também de tudo. Tudo é commodity, tudo é mercadoria, tudo é traduzível em quantidades de dinheiros, né? Poderia ser a apoteose, a grande distopia da fusão dessa ciência aí dura com o capitalismo ou pós-capitalismo numa sociedade de controle, numa sociedade de manipulação do comportamento, numa sociedade, né, muito que lembra um pouco modelos distópicos de ficção científica, tipo Matrix, com a diferença que, em vez da gente ser pilha orgânica de energia para as máquinas, a gente virá dispositivo de produção de dados para esse sistema funcionar e se desenvolver e ficar cada vez mais eficiente, eficaz e cada vez mais totalizante, né, sem saída. Então, diante disso, dessas visões que eu tenho, e eu, claro, fui para o lado mais apocalíptico mesmo, para a conversa ficar bacana, mas eu realmente acho que esses processos são muito importantes e merecem o nosso cuidado, a nossa atenção. Eu pergunto para o Siddhartha, até que ponto você concorda com esses cenários que eu descrevi e como que você acha que, então, né, na medida que você concorda e não concorda, que a ciência pode, de fato, servir a um futuro completamente, quase que oposto a isso que eu descrevi, de multiplicidade, de diversidade da vida na Terra, no planeta, e de diversidade da vida cultural, da vida humana, né, de riqueza e pluralidade. Olha, Flávio, é um prazer estar com você aqui, porque é difícil encontrar um espaço como esse, né? O Redemoinho, ele acaba sendo um espaço, e eu não sei se esse novo espaço já tem outro nome, mas é um espaço de, como você falou, aprofundar a discussão. Uhum. Um grande problema da discussão no Brasil é que, como a gente está num período de retrocesso cultural, a gente está discutindo a agenda Vargas no Brasil, sobre ciência, por exemplo. Uhum. Essa é a agenda que está em discussão. E isso faz com que a gente tenha que fincar uma bandeira, geralmente, em uma palavra de ordem. Sou a favor da ciência. Né? Um país em que as pessoas não tiveram acesso à vacina quando podiam ter tido acesso à vacina, o que causou muitas mortes desnecessárias, fazer qualquer crítica à ciência, geralmente vai ser entendido como uma crítica destrutiva à ciência. E, então, não é em qualquer espaço que dá para a gente ter a conversa que a gente está tendo aqui agora. Eu concordo com quase tudo que você falou. E, para variar, eu sou um pouquinho mais otimista.
Porque eu acho que essa descrição que você fez, muito boa, de como as ciências duras, associadas a um projeto colonialista, eurocêntrico, branco, heteronormativo, masculino, patriarcal, pró-mais-valia e pró-patrão, essa é uma descrição do que estava acontecendo no final do século XIX, quando, na teoria da ciência, na filosofia da ciência, quem estava dando as cartas era o pessoal do Círculo de Viena, do Rudolf Carnap, que achava que você podia matematizar tudo. Né? O período do princípio matemática do Whitehead e do Russell, de falar, olha, a gente consegue colocar no papel, a partir de um grupo finito de axiomas, e deduzir tudo. Né? Era o Henri Poincaré achando que eles tinham uma matemática tão poderosa que podia, junto com a física newtoniana, era tipo assim, não era o fim da história apenas, era o fim da ciência, porque a ciência meio que já tinha descoberto tudo, agora era só os detalhes das ciências moles. Então, esse é um projeto mesmo que teve o seu ápice no final do século XIX, e aí no início do século XX, a própria ciência, por sua natureza libertária e anárquica, ela explode essa casinha. Né? Então, a gente está pensando na contribuição do Einstein, contribuição do Planck, tudo que veio depois, que inclusive gera uma fissura na física que até hoje não foi remendada. Então, na verdade, o que a gente tem é uma complexificação da ciência com campos distintos, maneiras distintas de ver o mundo que não são compatíveis, então são, de fato, paradigmas diferentes, paradigmas no sentido do Kuhn, né? Maneiras de ver o mundo, de gerar mais conhecimento. Então, eu acho que tudo isso que você falou era muito assim até o final do século XIX, e no século XX o que a ciência veio fazendo foi um lento, progressivo divórcio dessa ideia de ciência monolítica, com a gênese dentro da própria ciência de um monte de contradições que vão gerar essas guerras culturais a partir dos anos 80 entre ciências ditas duras e ciências ditas moles, com tiros muito bem... Essa batalha naval, todo mundo afundou cruzador dos dois lados, a gente vai aprofundar isso. Né? E eu acho que aconteceu no século XX, está acontecendo mais ainda no século XXI, uma enorme novidade na história da ciência. Certamente uma novidade nos últimos 500 anos, desde que a ciência, digamos assim, com cara de ciência, com método científico, com experimentação como sua base principal, digamos, desde o Galileu ou até desde o Copérnico. Né? Então, vamos chamar isso de ciência. Então, agora aconteceu, nos últimos 100 anos, uma grande quebra. Com o quê? Com esse casamento entre capitalismo e ciência. A gente pode dizer que a ciência não começou no renascentismo, que começou no Tales de Mileto, que falou tudo é água e falou, então tirou a discussão do âmbito da religião e trouxe ela para o âmbito das coisas observáveis, que é uma coisa super importante para a ciência e que também tem a ver com a crítica que você fez. As coisas que estão, né, com as coisas que eu posso medir. Mesmo que elas não sejam observáveis à primeira vista, mas eu posso medi-las depois. Mas eu posso falar da ciência, do início da ciência, muito antes disso. A gente pode ir lá para Lucy, a gente pode ir para 3 milhões de anos atrás, os australopitecos, e falar, bom, mas quando o pessoal começou a perceber que dava para pegar a pedra e bater de um certo jeito e gerar um certo tipo de armamento ou de ferramenta, isso também tinha muito de empírico e tinha muito de observação, de construção de cultura. Então, a gente podia dizer que o início da ciência está lá. Ou antes. Eu, como biólogo, não tenho nenhum problema, você sabe muito bem disso, você também adora. A gente pode ir para trás, porque, na verdade, ciência quer dizer conhecimento. Então, se eu falar que ciência é conhecimento, então todo conhecimento humano é ciência, e aí ela não vira monolítica, ela vira uma totalidade. Isso não é útil para a conversa. Então, a gente tem que voltar e vamos chamar de ciência isso que está nas universidades com o nome de ciência, que tem a sua raiz nesse processo do renascentismo, que, por sua vez, tem sua raiz no processo das universidades já a partir do ano 700 no norte da África, em Fez, depois na Europa. Então, a história é longa. Agora, uma coisa que quase certamente foi verdade desde sempre, se não foi verdade, foi muito tempo atrás e a gente não tem documentação, mas quando a gente tem documentação, a gente sabe que isso é verdade, é que a ciência, a ciência é muito abstrata. Vamos falar de quem fez ciência, de cientistas, homens, mulheres. Pensemos na Biblioteca de Alexandria, que por séculos foi um grande centro de pesquisa, era uma universidade, embora não tivesse esse nome. A ciência sempre esteve acoplada ao poder. Ela sempre foi uma concessão do poder, ela sempre foi uma
uma possibilidade criada pela acumulação, pela concentração de capital na mão de poucos. Então, a ciência foi comensal de reis e rainhas, a ciência dependeu de mecenas, ela dependeu da proteção estatal, ela teve uma articulação com os poderes estatais desde o início, pensa na construção das pirâmides, no papel da engenharia, no papel da matemática, né? Então, e ela só começou a se libertar desse jugo, porque até o século XIX, quem eram os cientistas? Eram pessoas que quase todas de origem, digamos assim, abastada, né, diletantes, um outro que era de origem humilde, tipo Faraday, mas que, enfim, tinham que se associar a algum aparato, alguma coisa estatal ou privada que bancasse aquelas pesquisas, e as pessoas eram vistas, né, e a representação dos cientistas era de pessoas motivadas apenas pela curiosidade, e o dinheiro definia, quem mandava no dinheiro definia quem podia fazer ciência. No final, aí você tem pessoas como Pasteur, por exemplo, que vão motivar né, esse casamento com o capitalismo, ele fica muito bem azeitado ali. O Pasteur não só cria uma nova disciplina de pesquisa básica, microbiologia, mas ele cria uma nova disciplina de pesquisa aplicada, né, de inovação tecnológica, que vai criar uma indústria de queijo, de vinho, de patê, que é a marca da França. E aí a ciência passa a dar mais dinheiro ainda. E os cientistas começam a ficar mais ainda do lado daquele balcão. Se for olhar hoje em dia, está cheio de cientistas importantes aí, né, participando nos boards de qualquer empresa grande, multinacional. Tem cientistas há décadas nos Estados Unidos que isso é assim. Mais de um século que isso é assim. Só que a ciência passa a ter também uma base tão ampla, tem tanta gente fazendo ciência, sendo formado em alguma disciplina científica, com tantas origens diferentes, que a ciência começa, de maneira consistente no século XX, a produzir conhecimento que é contra o sistema, que é contra-hegemônico. Podemos falar dos estudos culturais, vamos falar, sei lá, de um Bruno Latour, por exemplo. Mas a gente pode falar também de coisas bem quantificáveis, né, na vertente mais dura da ciência, que são as ciências ambientais e climáticas. Estão dizendo há muitas décadas para o capitalismo que ele está no rumo errado. Isso não acontecia no século XIX, isso não acontecia no século XVIII, porque a ciência era um processo muito mais individualizado, focado em pequenos grupos, e não havia tanto espaço para o dissenso, porque não havia muitas opções de financiamento e você tinha que controlar com quem mandava. Pensa no Arquimedes, na relação que o Arquimedes teve, né, em Siracusa, com a defesa de Siracusa contra os romanos. Não tinha muitas opções. Tinha que fazer o que os caras estavam mandando. E isso deixou de ser assim no século XX. O século XX vai trazer essa revolução na física, torna ela mais diversa, não homogênea, e quase que necessariamente pedindo por síntese, né? Vai ser muito difícil unificar os campos na física sem mudar paradigma. Um não vai ganhar do outro. Na verdade, é que o buraco é mais embaixo. E estou falando isso, né, com um pouco conhecimento de causa que eu tenho como um biólogo que se interessa por esses assuntos. Acho que desde na matemática mesmo, né, a ideia de que a matemática é a linguagem do universo, ela está em xeque pelo menos há 100 anos. Né? Quando foi que Gödel publicou o confronto dele ao princípio matemático? Mais ou menos um século, né? 90 anos, talvez. Né? Então, e a matemática, na verdade, desde então, ela tá, digamos assim, com toda a sua solidez histórica, ancestral, ela está pendurada no palito de fósforo, enquanto não surgiu alguma ideia mais clara do que é, de fato, essa capacidade que a gente tem de quantificar as coisas e fazer, a partir de proporções, a partir de um senso de proporção que é inato, como é que a gente transforma isso em aritmética, em álgebra, em geometria. A gente não sabe direito. Existe uma fragilidade muito grande no pensamento humano, porque ele é muito recente. A gente está falando de 4.500 anos de escrita. Isso é nada do ponto de vista biológico. 4.500 anos de notação, de algum tipo de notação de contabilidade, pouco mais talvez, né? A notação matemática mesmo, a gente não tem há 2.000 anos. Sim. Né? Então, bom, depende, você pode dizer que tem 3.000 anos, que seja, mas assim, é isso. A gente é muito recente. Então, eu me pergunto muito se essa ideia de que a biologia é uma coisa que está abaixo da química, que por sua vez está abaixo da física, que por sua vez está abaixo da matemática, ela é uma ideia que presume
que a matemática é a linguagem do universo, uma ideia, né, uma ideia do Platão, uma ideia do Aristóteles menos, mas do Pitágoras, é uma ideia muito antiga. Uhum. E ela pode ser um grande engano. Talvez a matemática seja apenas, muito, mas apenas, né, a expressão de como o cérebro se relaciona com o universo. Então, é uma linguagem menos do universo, ou tanto do universo, quanto do próprio cérebro, com todas as suas limitações. Então, talvez a matemática seja um ramo da biologia, Uhum. ou da neurociência, que diz, olha, com esse tipo de sistema nervoso dá para fazer tais e tais conversões, tais e tais associações, isso corresponde a tais igualdades na matemática, né? E de vez em quando você cai em contradições, que é o que o Gödel falou, né? E isso pode ter, inclusive, a ver com limitação de espaço neural. De repente, você não tem espaço cortical suficiente para fazer certas operações matemáticas e acaba que, como os neurônios têm muitos chapéus, como eles têm muitos empregos, como eles fazem muitas coisas diferentes, tem uma multiplexação da codificação neural, que faz com que o neurônio participe de muitas memórias diferentes. Talvez as contradições que o Gödel apontou sejam uma consequência de você não poder ativar ao mesmo tempo duas certas malhas neuronais que se contradizem. Então, é uma ou é outra. Então, você nunca entra em contradição porque você nunca consegue ativar ambas. Um passa por ali, depois ativa a outra, passa por lá, e elas não colidem. Mas quando você fala para os outros, né, fica evidente que elas não podem bater. Talvez seja uma coisa tão trivial quanto isso. Né? Aquele negócio que em ciências computacionais o pessoal conhece como esquecimento catastrófico. Você vai colocando memória no sistema, vai colocando, tem uma hora que ele... E aí ele não codifica mais, codifica muito menos do que codificava antes, de repente. Então, eu acho que a gente está no alvorecer de uma coisa muito nova, mesmo, que é a entrada dos computadores e da rede de computadores na nossa rede de cérebros. Muito provavelmente, se nós tivermos viabilidade no planeta, daqui a 1.000 ou 2.000 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, então a história humana teve controle do fogo, inventaram a escrita e inventaram a internet. Né? E vão pular um monte de outras coisas que hoje são muito relevantes, porque realmente agora é uma nova situação. Travou aqui. Está travado aí? Deu uma travadinha na imagem, mas a voz eu estou ouvindo perfeitamente. Eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Então, eu vou te devolver a bola. Vou te devolver a bola dizendo o seguinte. Hoje, a ciência está muito mais dos dois lados do balcão do que esteve no passado. Hoje, a ciência está produzindo conhecimento que está alinhado a outros saberes, outros tipos de conhecimento, alinhado. Não quer dizer que eles são a mesma coisa e não precisam ser. Não precisam ser. Quando quando Davi Copenau Yanomami fala do trabalho dos xamãs Yanomami de sustentação do céu, quando ele diz que a invasão do capitalismo predatório ou simplesmente do capitalismo, né, branco está destruindo o céu, isso tem um alinhamento com a ideia de destruição da camada de ozônio. Está falando exatamente disso? Não é muito relevante definir, nem dá para saber. O que é relevante é dizer, olha, com esse tipo de saber, os Yanomami podem se alinhar aos ambientalistas do mundo branco, que estão lutando contra essa hegemonia que prefere destruir a floresta e extrair tudo que ela tem de imediato do que habitar com ela imediatamente, através do tempo, e extrair benefícios de uma maneira muito mais inteligente, porque devolve o benefício, porque não gera um lixo, mas sim um adubo, por exemplo. Então, trazendo um tipo de alinhamento possível. Quando o Jeremy Corbyn descreve, o Krenak tem falado sobre isso bastante, né? As serpentes cósmicas de uma concepção ameríndia, axaninca, de que todos os organismos têm minúsculas, mas muito grandes serpentes cósmicas que estão em todos os seres e que fazem a comunicação. Então, isso está alinhado à ideia de que todos os organismos têm material genético na forma de DNA que tem uma forma de serpente. Mas como é que eles não têm microscópio para saber disso? Eles não têm outros métodos? Eles não estão falando da mesma coisa? Talvez estejam, talvez não estejam, mas, na verdade, o que interessa não é isso. O que interessa é o alinhamento, porque o alinhamento permite coesão, permite que a gente volte a trabalhar de maneira coordenada na mesma direção, o que perdemos, porque na medida em que a ciência se desalinhou com o capitalismo no século XX, em parte, porque em parte ela está totalmente alinhada,
A ciência ambiental está falando uma coisa, tem outra parte da ciência que está lá ajudando a fazer a extração de petróleo. Uhum. Então, isso está lá, muito forte, eu diria. Isso é um paroxismo disso, mas também é um paroxismo da vertente que vai contra isso. Então, o que eu acho que é importante agora é as pessoas que estão dentro da ciência e que percebem isso claramente, de buscarem esses pontos de alinhamento com as outras cosmovisões. Porque aí a gente consegue uma outra hegemonia, e com essa outra hegemonia, dá para trazer para dentro da ciência o que ela não teve até hoje, com clareza, e dá para trazer para dentro do capitalismo o que ele não teve até hoje, com clareza, que é a bússola moral, que é para onde a gente está indo. A ciência é muito capaz de transformar o mundo, o capitalismo também. Mas para onde que a gente está indo? Tem direção esse barquinho? Ou a gente vai enfiar ele nas pedras, como, né, estamos enfiando nas pedras, seja em termos da desigualdade econômica, 800 milhões de pessoas passando fome no mundo e crescendo, 20 milhões a mais agora, seja na questão da destruição ambiental. Uhum. Bacana. E cultural. Pelo jeito não vamos ter, sim, discordâncias muito... Porque eu concordo com todo o cenário que você descreveu. O que pega para mim, que é uma coisa que, né, como eu tenho interesse por esses temas, por ciência, por filosofia da ciência há bastante tempo, o que pega é justamente identificar isso que você está falando, né, essa pluralidade incrível no fazer científico, na produção científica, mas um grande descompasso, que eu, pelo menos, reconheço, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, na cultura científica, entendida cultura científica aqui, não como a cultura dos cientistas, necessariamente. Também em grande parte cientistas, mas principalmente na cultura científica que está na sociedade em geral, na cultura em geral, né? Como a gente sabe, né? Quer dizer, tem uma coisa, eu adoro esse tipo de perspectiva sobre as coisas. Então, assim, o que é, sei lá, o que é teoria psicanalítica? O que é teoria da relatividade, né? O que é mecânica quântica? A resposta tem várias respostas, né? Tem a resposta, bom, vou lá estudar a teoria mesmo, original, tentar me aprofundar naquilo lá para responder esse negócio aí. Como assim, não, né? É isso que diz, é isso que, né? E outra coisa é o que é na cabeça das pessoas, que é importantíssimo também, né? Então, assim, a influência que ideias como a teoria da relatividade, como a mecânica quântica, como a psicanálise, como Marx, como, né, a teoria marxista, o pensamento marxista, tem ali a coisa mesmo, você pode dedicar a sua vida para estudar e entender, e tem a grande, né, como aquilo se manifesta na cultura, às vezes em contradição, inclusive, com o que está ali na letra do autor, no pensamento do autor, mas é um fenômeno extremamente importante, se não mais importante, mas pelo menos são fenômenos comparáveis, em termos de, ou não, ou imensuráveis, assim, né, na sua importância, incomensuráveis. Mas o que eu percebo é um descompasso muito grande dessa realidade do chão de fábrica da ciência, dessa multiplicidade de saberes, de perspectivas, de epistemologias e tal, com o discurso sobre a ciência, que quando você vai ouvir alguém falar, né, o que continua um negócio antiquíssimo, em geral, continua uma coisa muito antiquada. E eu queria te dizer qual é a minha visão, porque eu não tenho a mesma visão de alguns críticos desse modelo aí que eu estou chamando de ciência dura, que dizem que eu acho que alguns críticos eles vão numa coisa assim de ir muito para uma coisa de querer uma substituição de modelo, tipo, vamos abandonar o materialismo reducionista, entende? Essa não é a minha agenda prioritária, até porque eu não acho que você abandona esse tipo de coisa porque você quer abandonar, entendeu? A minha agenda é assim, o que eu gostaria do discurso científico? O que eu gostaria de todo mundo que fala mais gente que fala pela ciência dissesse para as pessoas? Não é, olha, não, a ciência é um negócio, sabe, muito diferente disso que a gente tem na cabeça. Não, pode continuar dizendo que a ciência é basicamente essa coisa materialista, reducionista, porque a ciência dura é isso. E ela faz coisas incríveis com isso, né? O que me chateia é a sua
a sua característica ideológica, cultural ideológica, absolutista. É isso que me chateia. Quer dizer, se dissesse assim, não, é assim que a gente faz mesmo. Eu sou fascinado com a matemática. Eu não tenho resposta, imagina, para as grandes questões. O que é matemática? É algo que existe, independente da gente, independente do humano, da cultura humana, do cérebro humano, do humano? Existe em algum campo platônico das ideias? Pô, eu não sei responder essa pergunta. O que eu sei é que essa ciência dura, ela está edificada sobre alicerces que são inconsistentes, né? Quer dizer, essa mesma ciência dura mainstream é a que diz, não, a gente é materialista reducionista, a gente é fisicalista, vai num termo um pouco mais contemporâneo, né? Então, tudo que existe como coisas físicas, que tem alguma fisicalidade, né? Tudo é água. É. E aí você pergunta para esses mesmos caras, mas, ok, e a matemática? Não, matemática, para esses caras, é difícil, né? Eles não reconhecem que é matemática para eles, mas eles dizem isso, né? Quer dizer, você ouve um discurso, ouve outro, fala, peraí, isso não fecha, porque para eles a matemática existe. As verdades matemáticas existem por elas mesmas, independente existem objetivamente sem serem objetos físicos, né? Existem nesse sentido, elas são verdades que, num certo sentido, É totalmente metafísico, isso aí é intestável, né? totalmente metafísico e que Uma estão postura popperiana, isso daí tá no metafísica. e a ciência, essa ciência mainstream, essa ciência mainstream, não necessariamente mainstream em todos os campos do saber, mas essa ciência dura aí, que ainda é muito exemplo da máxima racionalidade na nossa cultura, ela encontra esse espaço aí platônico, idealista, essa coisa, ela encontra em pelo menos dois extremos, exatamente na sua vertente mais oficialista, digamos, mais que é a física e que é os dois grandes limites da física, que é a origem, né? Início do cosmos, início do universo, da onde viemos e tal, e é nos fundamentos da realidade, né? Então, quando ela vai lá para os fundamentos da realidade, ou quando ela vai se perguntar o que veio antes do Big Bang, da expansão, né? Ela chega em lugares em que esse, né, materialismo reducionista não funciona, né? Porque ela encontra ali, no menor do menor do menor, no campo quântico ali, ela encontra formas, padrões totalmente abstratos, que não têm nenhuma fisicalidade, né? São estados de ser, estados de existência das coisas que existem como estados vazios, eles não têm matéria, eles não têm energia, né? E a mesma coisa antes de começar tudo. Tinha lá um treco lá, né, que não tinha, provavelmente, na visão da maioria atualmente, nem espaço-tempo, mas era um treco lá que tinha umas equações matemáticas. Bom, umas regras, umas leis, umas verdades superiores a qualquer existência no sentido mais, né, material da ideia de existência. E daí emerge tudo. Quer dizer, bicho, se você acha isso, né, e acha que a matemática existe desse jeito, e ao mesmo tempo você diz que é um materialista reducionista, e o seu método é fundamentalmente materialista reducionista mesmo, né? Qual o problema? Para mim, nenhum grande. Aí que tá, essa é a minha questão. Para mim, não tem nenhum problema. Se você admitir isso, está tudo bem, entendeu? Você fala assim, ó, é o que temos para hoje, entendeu? É assim que a gente está fazendo as coisas, a gente sabe que a gente não resolveu as questões absolutamente fundamentais, básicas. Está longíssimo de resolver, são mistérios imensos. A gente é fascinado por esse mistério, estamos tentando chegar lá, admitimos, vemos, reconhecemos. Mas, assim, o arranjo que a gente consegue fazer, mesmo admitindo que ele é precário, olha só tudo que a gente faz com ele, olha que bacana. Beleza, show. A minha agenda não tem que abandonar isso, não. A minha agenda, assim, larga essa ideologia absolutista, entendeu? Da verdade.
né? Assume que você não tem moral para falar isso, entendeu? Porque mesmo no seu próprio edifício você não resolveu coisas absolutamente fundamentais. Então você não pode dizer que aqui toda a verdade está aqui. Isso é briga por poder, simplesmente. Que muitos cientistas reproduzem sem ter essa autocrítica, sem olhar de fora. Né? E eu acho muito interessante que, porque esse tipo de viseira, né, de ponto cego, né, eu acho que se exprime em vários sentidos que eu sempre fiquei muito perplexo assim, de ver. Então, assim, como é que alguém que é um cientista treinado, um cara treinado para ser extremamente crítico dentro de um território ali de crítica, ultra crítico, questionador e tal. Só que sai desse território, vira assim, tipo, o cara mais incapaz de crítica do mundo, que é aquela coisa assim, por exemplo, dá só alguns exemplos. Por exemplo, a teoria, né, a teoria da evolução, né, a evolução das espécies, Darwin, maravilhoso, puta ferramenta sensacional. A gente passou a entender melhor um monte de coisa muito importante. Sensacional. Agora, como é que a leitura, nem vou falar dos escritos do Darwin, que eu não entendo o suficiente para fazer isso, mas como é que é, de novo, na cultura, né? Como é que ela é entendida na cultura? Né? Ela é entendida de uma forma tão casada com o liberalismo econômico, quer dizer, ela dá uma prevalência tão estúpida na cultura em geral, mesmo na academia, mas fora dela mais ainda, né? Porque claro que quem está na ponta disso faz uma coisa bem mais sofisticada que não pode ser tão simples assim, para ser bacana, para estar na ponta mais, provavelmente, eu imagino. Mas, assim, a prevalência que se dá à competição sobre a cooperação, na cabeça das pessoas, nesse tipo de modelo, né? Será que você não para pensar? Porque eu acho engraçado que a maioria desses caras, eu conheço físicos, né, biólogos muito menos abertos para essas questões que você. O que eu acho engraçado é que assim, o cara tem senso crítico quando não é ele. Então, assim, ele sabe perfeitamente que a ciência do século XVI, que a ciência tinha pontos cegos, que tinha a ver com a ideologia da época, que tinha a ver. A dele não tem ideologia, não. Aquela ciência pura, entendeu? Ele nem para falar, vem cá, isso surgiu exatamente na época que estava, né, surgindo esse tipo de pensamento econômico, regendo toda a sociedade. Será que não é um caso da gente ficar um pouco atento para o peso que a gente dá para a competição? Porque, assim, olhando a história, é isso que acontece. E ciência não é isso. Ciência não é olhar sobre a realidade empírica, identificar certas permanências, né? Quer dizer, certos fenômenos que se repetem, então, e aí você pode fazer a experiência do mesmo jeito e aqueles fenômenos vão se repetir. Quer dizer, essa identificação de coisas repetidas e repetíveis, né, na diversidade da realidade, né? A ciência é muito isso. Só que aí o cara não aplica para ele mesmo. Ele fala assim, pô, eu estou no meio de um conjunto de pensamento, de um enorme conjunto de pensamento, é óbvio que, a princípio, metodologicamente, eu tenho que assumir que eu estou influenciado por ele, em certa medida. Eu vou tentar ser o mínimo, ok, mas assim, pô, vamos partir do princípio que, assim como o cara de 3, 4 séculos atrás está influenciado, eu também estou. Não é agora que chegou uma época mágica e que a gente consegue fazer tudo puro, assim, ciência pura, assim. Quer dizer, é tão doido esse negócio, né, cara? Tem muito pouca sofisticação filosófica na ciência. Então, as pessoas que fazem ciência quase sempre não tiveram uma formação mínima sobre o que é fazer ciência. Então, a ciência é uma coisa que geralmente é aprendida na prática, na bancada, na experimentação, e isso é uma parte desse problema que você está apontando. Isso faz com que, se as pessoas têm uma formação mínima de teoria da ciência, elas conseguem perceber que a ciência é um construto social, que depende de consensos, que depende de articulações com coisas que não são científicas, como, por exemplo, o mundo do capital, e que ela é um processo histórico que está ligado a essa hegemonia específica, né, que é a hegemonia de quem está no poder há mais ou menos 150 anos. Não é tão diferente assim, se você olhar no Ocidente, as famílias são meio que as mesmas.
E essa falta de crítica da ciência, de autocrítica da ciência, é um problema. Mas novamente, eu acho que a gente está no século XX, XXI, passando por um adornamento aí, tem uma mudança grande. Né? Esse diálogo já é outro diálogo. E depende também da sociedade na qual você está vivendo. Né? Então, você vê que nas Américas, de maneira geral, a postura, por exemplo, antivacina é uma postura de ultradireita. Na Europa, não. Na Europa, o pessoal antivacina é de esquerda. Bom, por quê? Porque eles estão em países que são materialmente muito ricos, que tem muita vacina para todo mundo, e eles estão preocupados com o pânico moral, com o pânico biológico, com o controle de corpos, com a biopolítica, eles estão preocupados com a coerção estatal. São temas ótimos para se debater numa sociedade que está mais próxima do bem-estar geral e que está mais próximo e que tem vacina para todo mundo, e a discussão é como é que você faz esse plano de vacinação. Aqui não, a discussão aqui é que não tem vacina, não tinha até pouco tempo atrás, agora a gente estamos chegando a quase 60% de pessoas vacinadas no país, é um país que tem tradição não só de fazer campanha de vacinação, mas de produzir vacina, e a gente conseguiu, né? Nesse momento estamos num momento de vale, né? dos números de casos da Covid, nos números de mortes diárias. Tomara que seja o fim da pandemia, da epidemia no Brasil. É improvável, se a gente olhar a curva mundial, está começando a subir de novo. Não dá para saber o que vai acontecer. Mas, enfim, isso é uma digressão. Eu queria falar de um outro aspecto, você começou falando disso, que é o fato de que uma coisa é o que dizem os especialistas sobre um determinado assunto, outra coisa é a apropriação disso por não especialistas. E a gente não pode ser contra essa apropriação. Por quê? Porque, na verdade, isso é que interessa, que a ciência saia do seu castelinho, da sua torre de marfim, e que se expanda a partir da alfabetização científica das pessoas, que possam usar a ciência e se apropriar dela e não apenas sofrerem a autoridade moral da ciência. Porque a ciência hoje ocupa um lugar de autoridade moral que antes foi ocupado pela Igreja Católica, que antes foi ocupado pelo deus Marduk, lá na Babilônia. E esse lugar, que é um lugar de fala, é um lugar de verdade, né, que é um lugar que vai falar, não, é isso aí, teve o Big Bang, antes não tinha nada, e é isso mesmo. E justamente revela o seu caráter de ciência como filha da filosofia e neta da religião, porque ela também tem seus dogmas, ela também tem seus axiomas, ela também tem seus mistérios. Não é diferente, intrinsecamente diferente. Ela poderia dizer, ela não pode dizer que ela é diferente das outras religiões, exceto no fato de que ela é autocorretiva, autolimpante, que ela tem mecanismos de autopoiese, de regeneração e de criação de crítica que impedem que uma anomalia persista muito tempo. Um exemplo, a indústria do tabaco, que teve que por muito tempo financiou ciência chapa branca para passar pano para o tabaco, e depois a ciência eventualmente cercou de todos os lados e eles estão lá tendo que pagar, há décadas pagando indenização para quem fumou. Então, a ciência tem essa característica, né, de ser um tipo de conhecimento que ainda guarda um lugar para a revelação, ainda guarda um lugar para o sonho, ainda guarda um lugar para a imaginação importante, mas só na descoberta científica, na justificativa científica é o lugar da racionalidade, e da lógica, e para a parte da ciência que é quantificável, que é enorme, muito bem quantificada. Agora, essa passagem de, digamos assim, analfabetos científicos para alfabetizados científicos, ela é infinita. Né? Por que ela é infinita? Porque é impossível todo mundo se alfabetizar em tudo com profundidade. Sim. Se era impossível na época do Da Vinci, imagina agora. Por outro lado, não tem cidadania possível se a pessoa não tiver uma base em quase tudo. Então, a gente está discutindo aqui o seguinte, a acumulação de conhecimento, de saberes, dentro e fora da ciência, mas especificamente dentro da ciência, está gerando um descolamento muito grande entre quem está numa área específica e quem está na base. Né? O que sabe hoje a nanotecnologia sobre como entregar vacinas, por exemplo, estou pensando no Thiago Balbini, no Rio de Janeiro, no FRJ, e o Amilcar Tanuri, tentando fazer vacinas que sejam vacinas de RNA que vão por nanopartículas.
Uhum. Esse tipo de conhecimento, que é uma coisa que milhares de pessoas no mundo detêm, os outros 7 bilhões e tantos milhões não têm. Como é que a gente vai fazer para isso poder, para o piso poder ir subindo à medida que o teto está subindo tão rápido? Sim. Né? E como é que a gente vai fazer para que as pessoas não se tornem idiotas de uma especialidade só? Uhum. Porque esse é um problema da ciência, que aqueles cientistas que estão apenas focados num único ponto, eles vão mais longe, mas não têm visão de contexto. E muitas vezes estão trabalhando para o inimigo. Uhum. É. Conflito de interesse, porque também não tem visão do todo. Então é um problema. Agora é um problema bom. Por que é um problema bom? Porque há 4.500 anos ninguém sabia ler e escrever. E há 3.000 anos, só quem sabia ler e escrever eram meia dúzia de sacerdotes. Uhum. E aí, quando teve o colapso da Idade do Bronze, nem isso, até isso se perdeu. E depois voltou. Então, a gente está falando de um longo processo de aprendizado sobre o universo e que precisa vir acompanhado de um processo de disseminação desse conhecimento que é gerado na fronteira pela base da humanidade. Uhum. Até porque a gente não está em guerra só entre nós desde o início dos tempos. Né? A gente está em guerra com a natureza, a gente está em guerra com animais, com plantas, com fungos, com montanhas, com rios. É uma coisa muito destrutiva e continuará a ser destrutiva se não houver um crescimento, né? Uma diminuição dessa desigualdade, que é uma diminuição de desigualdade de bens imateriais, Uhum. de acesso a bens imateriais. Sim. Então, eu acho que assim, eu vejo que surge uma coisa um pouco que poderia ser propositivo, assim, né? Porque, na minha visão, e que bate bastante com o que você diz, essa coisa eu acho que um dos grandes problemas aí dessa história é justamente essa especialização, essa falta de formação filosófica, né, de muitos cientistas, da grande maioria dos cientistas. E aí o que eu vejo é que os grandes propagadores do discurso da ciência, né, em geral, são pessoas com pouca base mesmo filosófica, né, mesmo pensando nos mais chiques, né, nos mais altos, mais conhecidos, pelo menos, mais famosos, né, para citar alguns, Richard Dawkins e tal, mas tem os caras no Brasil também, se ouvem os caras no Brasil falar pela ciência, e é um discurso que, em termos filosóficos, é século XIX mesmo, né? Uma coisa de um nível de positivismo, de uma coisa muito antiga, assim, né? Muito precária, né? Filosoficamente. E ainda esses lugares da fala, do discurso da ciência, ainda é ocupado por esse tipo, demais, por esse tipo de discurso, né? E às vezes é isso que a gente está falando, às vezes é muito, sabe, não se trata também de ficar fazendo, às vezes, como no momento que a gente está vivendo, a gente não, né, a gente tem algumas prioridades de vida ou morte, não é a hora de ficar abrindo caixinhas mais complexas, mas assim, eu acho que esse problema, né, dessa ciência dita dessa forma, entendida dessa forma, propagada dessa forma, o pensamento científico, a cultura científica, a visão de mundo científico, entendido dessa forma, ela vai tanto naquela expressão clássica, né, de desencantamento do mundo, né? Quem quer um mundo desencantado, né? Olha só a expressão já te diz que não é para fazer, né? Não desencante o mundo, né? Você quer ser feliz? Não desencante o mundo. A gente fica encantado com o amor da nossa vida, com a paixão, com uma obra de arte, com a natureza, com o pôr do sol, né? Desencantamento do mundo, né? Eu reli há pouco tempo o Dialética como é que é? Do Horkheimer e o Adorno lá, Dialética do Esclarecimento, né? E eu achei tão interessante porque eles têm uma visão assim que quando eu li sei lá, comecinho da faculdade, provavelmente, eu fiquei maravilhado. Ela é super pessimista, né? Aquela coisa muito Adorno, assim, muito pessimista. Mas, assim, agora eu li e fiquei um pouco aliviado, porque eu discordei de muita coisa, assim, sabe?
Eu acho que tem uma visão ali de razão com a qual eu não concordo. Ela é evolucionista. Ao fazer a evolucionista no mau sentido, aquele evolucionismo, né, que a gente critica, quer dizer, um evolucionismo eurocêntrico e tudo mais. Quer dizer, você tem uma ideia ali de razão, dessa coisa enorme, a racionalidade humana, a razão humana, né, como algo que necessariamente é desencantador, independente da sua forma, independente de capitalismo, de não capitalismo. Quer dizer, eu não tenho essa visão porque eu não reconheço essa marcha evolucionária, assim. Eu não reconheço né, os Yanomami como uma coisa menos razão que eu. Né? Então, assim, e o mundo deles está todo encantado. Né? Então, eu estou fora, entendeu, dessa história. Eu acho que ali tem um pensamento meio anti-humano também. Eles estão criticando um anti-humano, reproduzindo um pouco de algo que é um pouco anti-humano também. Você quer ser planta? Quer dizer, não, planta é lindo, mas a gente é humano. Nada contra as plantas, mas assim, cara, essa ideia de uma razão que é necessariamente tão sombria, tão desencantadora, pô, na minha relação com a razão não é assim, não. Né? Então, mas eu acho que quando eu estava falando de coisa propositiva, eu acho que se há uma coisa que poderia melhorar esse panorama, né, já que já há essa produção científica tão diversificada e tal, aquela coisa da gente voltar um pouco nesse negócio das especializações, que é uma coisa que já foi tão falada, né? Mas você ter uma coisa de uma cultura mais ampla, voltar um pouco para uma coisa que na época era extremamente elitizada, né? Um pouco, mas não voltar com a elitização da época, né? Daqueles intelectuais, né? Antigos, assim, que sabiam meio, estavam na fronteira de todos os campos de conhecimento. Não dá mais, ok, né? Mas assim, vamos tentar fazer as pessoas serem mais cultas de um modo geral, né? E para isso, para o cara que vai fazer lá, vai se especializar, mas ele tem uma formação, né, um pouco mais sofisticada e não vai sair falando pela ciência de uma maneira extremamente arrogante e extremamente inculta em relação a vários campos do saber. E sem nem saber, porque assim, a coisa é tão, né, quer dizer, a arrogância do discurso científico, muitas vezes, ele é tão grande que a pessoa nem sabe o quanto ele não sabe. Né? Que é uma coisa que por exemplo, esses neo-ateístas, esses ateístas militantes, tipo Dawkins, que já, felizmente, já passou o pico também da moda deles, felizmente, mas era uma coisa triste, né? Para quem estuda um pouco de pensamento religioso, história da religião, tem uma sofisticação incrível, e os caras discutem com o cara mais tonto da esquina, entende? Aquele fundamentalista redneck, assim, que acha que tem uma leitura literal da Bíblia que nenhum teólogo, com a mínima importância, jamais teve na história do pensamento religioso, né? E discute com aquele cara, mas não diz que está discutindo só aquele cara. Toma aquele cara pelo pensamento religioso, quer dizer, é de um nível de desconsideração com o conhecimento acumulado em outros campos do saber, outros campos da ciência, inclusive, quer dizer, um desconhecimento de antropologia, de história, de filosofia, né? Uma coisa muito assintosa, né? E que essa ciência dura, ela tem ainda muito esse empoderamento do mal, assim, né? Para falar do alto de uma arrogância que não corresponde ao conhecimento sobre os objetos que está tratando, sobre as questões que está abordando, né? E eu acho que isso faz um estrago, assim, sabe? Na cultura científica, né? Dentro e fora da academia. E aí também, por outro lado, né, as ciências humanas são tão, na maior parte das vezes, tão ignorantes em relação às ciências duras que também, não, pelo seu lado, em geral, tem uns caras que estabelecem uns diálogos super bacanas, mas a grande maioria, como não sabe nada daquilo, né, fica também um negócio que não dá conversa boa também, né? Em geral, na maior parte dos casos, nem sempre, claro. Você acha também? Que essa... Eu acho também, e eu acho que isso tem a ver com os conflitos de interesse que a ciência tem e que não sabe que tem. Então, a ciência confere poder a discursos e certamente confere poder a pessoas.
E quando as pessoas estão nesse lugar de poder, elas ficam com um grande conflito de interesse, porque, afinal de contas, tudo que elas disserem que acrescente valor de verdade à sua maneira específica de ver o mundo, vai fortalecê-las pessoalmente. Sim. E eu acho que tem a ver com esse loop de conflito de interesse. É um loop de conflito de interesse que é detectado pela psicologia. A psicologia tem uma crise de reproducibilidade que já foi meio que decifrada pela própria psicologia, porque as pessoas têm um inconsciente e elas têm, além dos desejos conscientes que podem ser, digamos, anticientíficos, tem o problema do inconsciente. Sim. E é por isso que você tem que fazer com duplo cego, tem que ter placebo, por isso que a gente tem que olhar para o princípio da descrença que a ciência pratica, que vem lá de Sócrates, ele tem que se aplicar à própria mente que faz a ciência, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Eu fiquei pensando... Só uma coisa, você falou na psicologia de um jeito que eu achei que você ia mencionar, não sei se você acompanhou. Você acompanhou aquela discussão do Christian Dunker com a psicologia baseada em evidências? Não. Numa versão de uma galera aí, quer dizer, eu não vou dizer que toda psicologia baseada em evidências é aquela mixórdia lá, mas tem uma discussão bacanérrima no canal dele, 2 ou 3 vídeos, porque ele começou a ser atacado. Ele não, né? Quer dizer, a psicanálise começou a ser atacada num canal aí que tem alguma visibilidade, ligada mais às ciências biológicas e tal, como algo anticientífico. Aquela velha história, você conhece essa história muito melhor que eu. Como aquela coisa de quando a psicanálise caiu em desgraça para as ciências duras, né, que agora já não é mais assim, somos protagonistas desse já não é mais assim, né? Mas com aquele papo lá, entendeu? Que isso é ficção, mitologia, charlatanismo, né? Porque vocês não apresentam, né? Quer dizer, tentando impor uma metodologia que não cabe, entende? E aí o Christian faz uma discussão super bacana, né? Super bacana sobre isso. Recomendo muito o canal do Christian Dunker. Me interessa bastante. Eu acho que a gente acaba dialogando com muitas vozes do passado. Às vezes as pessoas querem entrar na discussão e elas pegam um ponto de vista, né, de 50 anos atrás ou de 100 anos atrás, e aí elas veem que elas acabaram de ler sobre isso agora, então elas atualizam aqui. Eu fiquei pensando, daqui a pouco a gente tem que terminar, mas eu fiquei pensando num evento, que foi um evento que provavelmente não aconteceu. É uma história, uma anedota da ciência, né, da matemática, mas que provavelmente, historicamente, não aconteceu, ou se aconteceu, não foi bem assim. Mas como é que ela passou, como é que ela chegou até nós? Então, né, quando os enciclopedistas estavam criando essa ideia de racionalidade, que tem a ver com o iluminismo, que tem a ver com esse novo projeto de Estado e também de uma expansão neocolonial, o Diderot, né, que era um dos principais enciclopedistas, o filósofo, saiu viajando pela Europa, de fato fez isso, defendendo a não existência de Deus, com base nos tratados, né, em todos os estudos, textos clássicos, produção recente, juntando ciências naturais e falando, olha, Deus não existe. E aí reza a lenda, porque parece que é uma lenda urbana, a tsarina Caterina, ela fala, bom, eu preciso enfrentar esse homem, ele vai vir aqui na minha corte, que é uma corte ortodoxa, né? O poder dela também emanava de uma autoridade supostamente divina, ela precisava de alguém que se contrapusesse ao Diderot, e ela não tinha ninguém especificamente para fazer isso, e ela pensa no Euler, né, que era um grande matemático que vivia de favor lá, ela era mecenas dele, e ele estava lá na sua torre fazendo seus teoremas, foi um dos mais produtivos matemáticos de todos os tempos. E o Euler fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Não é a minha praia, né? Não é a minha praia. E ela fala, não quero saber, você está aqui, né? Come e dorme no tempo, você vai ter que resolver essa. Você vai ter que fazer isso aí. E aí, então, ele ficou lá preocupado, se preparando, enquanto o Diderot chegou, muitas caçadas, a corte recebeu, aquele homem charmoso, passeios, bailes, não sei o que, até que finalmente um dia se reúnem lá no Kremlin, um salão com 1000 pessoas, e um trono gigante no meio, a tsarina no centro, e aí de um lado o Euler, do outro lado o Diderot com baús cheios de alfarrábios, de manuscritos, de livros, toda a biblioteca que ele podia carregar,
e do outro lado o Euler com um quadro negro e um giz. Aí, então, quem vai primeiro? Não, vai o senhor matemático, grande matemático Euler. Aí o Euler teria escrito, né, pode-se obter o número x, primeiro juntando a um número a, um número b, multiplicado por si mesmo certo número de vezes, e depois dividindo tudo pelo número de vezes porque se multiplicou b. Portanto, Deus existe. Que me dizes a isto? Aí o Diderot olhou para aquilo, não tinha formação matemática, é uma equação trivial, né? Uma solução de números inteiros 1, 2, 3, 4, mas ele não entendeu aquilo e não teve o mínimo conhecimento matemático para falar, olha, eu não sei o que isso quer dizer, mas isso aí é uma balela. Isso aí você está tentando me enganar, isso é ridículo. Não interessa qual seja a equação que você escreveu de um lado igual a zero, Deus existe, isso não é um argumento. Sobretudo se você não entendeu a equação. Só que ele não sabia nada, e como não sabia nada, enfiou a viola no saco e foi embora, e o Euler teria ganho esse duelo. Parece que esse duelo não aconteceu, ou se foi, não foi bem assim, mas eu acho que essa história é muito boa para que a gente saia da idiotia da especialização supostamente objetiva. Que, na verdade, é um desfoque, é uma miopia. Legal. Muito bom. Você e as suas parábolas, né? Ótimas parábolas sempre. Excelente questão que você trouxe, Flávio. Você só trouxe pergunta boa e crítica boa, que a gente precisa fazer, mas a gente precisa fazer nesse ambiente em que a gente sabe o que está criticando, né? Para poder fazer uma crítica construtiva. A ciência é uma das melhores coisas que os seres humanos inventaram, né? Mas também nas suas piores consequências, uma das piores coisas que os seres humanos inventaram. Ter essa percepção clara e entender que a gente precisa alinhar saberes muito além da ciência para tirar o planeta dessa sinuca de bico, e que para fazer isso a gente vai precisar de mais ciência e não menos, e de mais gente compartilhando ciência e não menos. Eu acho que esse aqui é o ponto que a gente precisa aprofundar, né, no debate público brasileiro. E de mais conversa democrática entre a ciência e as outras formas de pensamento, né? Ontem eu vi foi ontem, mas a gente está gravando aqui, vai passar depois, o excelente, fantástica participação do Wagner Moura no Roda Viva. Excelente, excelente, das melhores que já vi. Opa, maravilhoso. Vou ver. Enfim, em torno do filme Marighella, excelente, altamente recomendável. Mas tem um momento que ele fala, olha, a gente precisa, ele defende a indústria do audiovisual e fala de como ela está sendo atacada, de como isso é destrutivo, de como que ela gera recursos, que eles estão destruindo uma cadeia produtiva no Brasil, com esse governo destruidor de tudo, né, do desmonte do Estado, em particular da cultura. E aí ele fala dessa visão do Brasil como uma potência ambiental que a gente tem que se alinhar no futuro com esses dois pilares, né, a cultura e o ambiente entrelaçados para gerar futuro. E eu fiquei falando, ele vai falar da ciência, ele vai falar da ciência, ele vai falar da ciência, e não falou. E eu acho que é isso que a gente precisa aprofundar no Brasil. O que a gente precisa ter no prato para ter viabilidade? No nosso prato. Tem que ter ambiente, tem que ter cultura, mas tem que ter ciência. Tem que ter ciência, saúde e educação, tem que ter. Porque se não tiver, se a gente fizer ciência e não fizer educação, não resolve. Se a educação não fizer ciência, não resolve. Se fizer ambiente e não fizer ciência, não resolve. A gente não dá para a gente ficar sem as partes fundamentais. Então, entender o que é fundamental e lutar por isso como uma pauta que não é setorial. O problema da cultura não é dos artistas, o problema do ambiente não é dos índios e o problema da ciência não é dos cientistas. São problemas de todos nós, de todos nós. Maravilha! Show! Beleza, então encerramos essa conversa por aqui. E eu queria só, eu tenho dito espalhado uma mensagem que é assim: tome a vacina, pare no sinal vermelho e faça xixi no vaso sanitário. Não, porque, né? E defenda a ciência, né? Porque a gente está num tempo tão engraçado que tem gente achando, se deslumbrando com o exercício da liberdade individual, né? De colocar os outros em risco e tal, e é muito doido, né, cara? Então, só para lembrar, fechar, depois de todas
críticas e autocríticas, de que lado, assim, dentro desses parâmetros mais grosseiros que a gente está nessa história, né? É importante sempre lembrar. Cara, Isso mas aí. só... Evoé, axé e ererê. Valeu, Siddhartha, Saravá, irmão. Até a Saravá. próxima. Até a próxima.